Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Vamos lá. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1. Nós vamos na versão NVT, tá bom? Você que tem um aplicativo da Bíblia, como eu no celular, você consegue encontrar, tá? Um aplicativo da Bíblia que eu indico, se você não tem ainda um aplicativo da Bíblia no celular, até o que eu uso para pregar, tá? É o Holy Bible, que é YouVersion, tá? Em inglês, sua versão, tá? Sua versão porque tem todas as traduções. Mas se você não se a sua Bíblia, você pode focar ali no telão, que você vai conseguir acompanhar a leitura com a gente, tá bom? Glória a Deus. Enquanto vocês abrem, tá? Quero falar duas coisas. Primeiro, cadê o Tiago da Tati? Cara, a música ficou irada, meu. Ficou muito legal a música da agenda da igreja, né? Já lançou durante o louvor e adoração, né? Hein? Ficou muito, só faltou se incluir, sabe o que, cara? Ficou demais. Precisa colocar a oração da manhã, das 6 da manhã, e a reunião dos homens, hein? Já dá uma estendida, versão estendida, né? Mas ficou top, cara. Uma salva de palmas a Jesus, hein? Vocês gostaram? O cara mandou logo um hardcore aqui, né? Para acordar a galera 10 da manhã, né? Logo cedo, né? Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos entrar, nas vezes que eu for ministrar aos domingos, numa série de 3 pregações, tá? Que se chama Pilares da Maturidade, tá? Nessa sexta-feira eu ministrei os homens sobre 3 pontos importantíssimos. E eu confesso para vocês que Deus falou muito comigo sobre isso. A própria palavra que eu ministrei para os homens nessa sexta, na reunião dos homens, me impactou, mesmo tendo sido pregador. E eu senti por direção do Espírito Santo de desenvolver algo mais abrangente e poder proporcionar não só para os homens, mas para a igreja, alguns pontos descritivos sobre essa questão que é tão exigida de nós, né? Que é a maturidade. Uma pessoa, principalmente um discípulo de Jesus, um cristão, sem maturidade, ele acaba vivendo na vida dele aqui na terra consequências drásticas. E a fé cristã, ela exige de nós maturidade, né? Maturidade é sinônimo de responsabilidade. E eu havia iniciado a ministração desta sexta-feira falando sobre isso, sobre responsabilidade, né? Nós temos muitas responsabilidades como cristãos aqui na terra também, tá? Nós temos a responsabilidade maior de levar o testemunho de Jesus Cristo de forma real, de forma saudável, de forma íntegra. Mas nós temos algumas responsabilidades, como por exemplo, eu tenho a responsabilidade como cristão de fazer o que for possível a nível, por exemplo, é um exemplo, tá? Profissional, a nível financeiro, de zelar pelo meu nome, tá? A Bíblia fala em Provérbios que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, tá? Então o teu nome é o que te traz credibilidade. O teu nome é o que vai chancelar o teu testemunho. E o teu nome, da mesma forma, vai coroar o teu testemunho como cristão. Amém? Muito mais do que palavras, tá? Por quem você é, pelo que você produz, pelos frutos que você gera. Posso ouvir um aleluia? Então hoje nós vamos iniciar essa série de pregações falando sobre um ponto que é essencial, que é a sensibilidade, tá? Sensibilidade. Como nos falta sensibilidade, né? Nós precisamos reconhecer isso, tá? A sensibilidade, eu
falei para os homens na sexta-feira, eu posso trazer isso para vocês também. Não é uma pregação repetida, o contexto é outro, o texto que eu vou expor para vocês é outro, mas eu vou falar só sobre esse ponto hoje, sobre a sensibilidade. A sensibilidade é como uma arte na vida do cristão, uma arte, algo que, se você conseguir desenvolver ela na tua vida, se você conseguir colocar ela em prática, adquiri-la e exercê-la, ela é como uma arte mesmo, tá? É algo que faz toda a diferença. Quando você conhece uma pessoa que tem sensibilidade, tá, na sua conduta, no geral, isso chama atenção. Todo mundo quer estar próximo de alguém que tem sensibilidade. Todo mundo quer conviver com uma pessoa que tem sensibilidade, porque ela se demonstra como alguém equilibrada, essa pessoa. Ela se demonstra como uma pessoa que tem uma vida emocional resolvida, saudável. A pessoa que tem a sensibilidade presente nos seus atos, nas suas atitudes, no seu jeito de ser. Na sexta-feira eu ministrei sobre José, mas hoje eu vou trazer uma parábola para vocês, que traz para nós algo que nos proporciona a oportunidade de crescermos em sensibilidade. Uma parábola que vai nos falar muito sobre a profundidade e o valor da graça de Deus. Então nós vamos agora entrar na leitura. Se você ainda não abriu, eu acho que já deu para dar um tempo para vocês abrirem, tá? Mas enquanto eu abro, você que não abriu aí, tranquilamente você abre a sua Bíblia comigo, tá? O meu contexto já está aberto aqui, e nós vamos ler em Mateus capítulo 20, na versão NVT, sobre a parábola dos trabalhadores do vinhedo. Preste atenção, se desligue do Instagram agora, se desligue do Facebook, se desligue do TikTok, se desligue do WhatsApp agora. Tenha reverência, com todo amor e respeito te falo isso ao Senhor, e se concentra no altar, tá? Nesses 40 minutos, 50 minutos que nós vamos ter de pregação, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. A parábola dos trabalhadores do vinhedo, versículo 1. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade, que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar 1 moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Só uma coisa, para alguns vai aparecer um denário. Para quem está um denário aí na tua leitura? Não tem problema, tá? Um denário, ele vai ser compatível, tá, a 1 moeda de prata. Relativamente a diferença de valor é muito pequena, por isso que a tradução tá denário para alguns e moeda de prata, tá? Mas de qualquer jeito, o denário é uma moeda de prata. Era moeda romana da época, tá? E tudo era feito, comprado através dessa moeda. A gente vai falar mais detalhadinho sobre ela no decorrer da pregação. Posso ouvir um amém? Então, continuando no versículo 3. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo, ou seja, esse foi o primeiro grupo de trabalhadores que iniciou às 10 da manhã. Eles foram contratados às 9, óbvio que eles não conseguiram começar às 9, provavelmente eles começaram às 10 da manhã, trabalharam até às 6 da tarde, eles fizeram uma jornada integral de 8 horas de trabalho, tá? Ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Versículo 6. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade, e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão
e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Então, para a gente entender aqui antes de continuar, ele contratou 4 equipes de trabalhadores, tá? A primeira equipe às 9 da manhã, para trabalhar o horário cheio de um dia, tá? A segunda e a terceira equipe ao meio-dia e às 3 da tarde. E a última equipe ele contratou às 5 da tarde, tá? Faltando somente 1 hora para se encerrar o expediente do dia. E aí, meus irmãos, vamos lá. O versículo 8 diz assim: ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam 1 moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam 1 moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por 1 moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Posso ouvir um aleluia? Quero que você feche seus olhos nesse momento, se for possível. Coloca as tuas 2 mãos sobre o seu coração. Vamos orar aqui, fazer um ato profético sobre o teu coração, no início dessa palavra. Feche seus olhos, aquieta a tua alma, o teu espírito, as tuas emoções. Se concentra no Senhor e oremos juntos. Senhor, nós estamos aqui nesse momento tão desejado por nós, momento em que nós ouvimos a tua voz. E esse é o momento que o Senhor fala conosco, Senhor. E nós queremos ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a falar, tudo aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes, em muitas atitudes, no calor da impulsividade, das circunstâncias que vêm como pressão contra as nossas vidas, nos falta sensibilidade. Nos falta, nós que somos casados, algumas vezes sensibilidade do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, até mesmo dos filhos para com os pais, e também com o próximo, Senhor. Por isso, que o Senhor venha nessa manhã ao nosso encontro, amado Espírito Santo do nosso Senhor Jesus, se apodera do nosso coração e prepara o nosso coração como a terra fértil que o Senhor vê, para que a sensibilidade ela seja gerada, para que relacionamentos sejam transformados para melhor nas nossas vidas cristãs. Que a sensibilidade ela venha trazer o tempero que está faltando. Que a sensibilidade ela venha ser a luz no fim de alguns túneis. Que a sensibilidade seja a corda ou a escada colocada para que possamos sair de circunstâncias que parecem o fundo do poço, Senhor. Que o Senhor nos ilumine com a sensibilidade, Senhor. E que ela seja uma semente que o Senhor está começando a semear em nossas vidas, que venha germinar e criar raízes em nosso interior. Eu repreendo toda a sonolência, todo o cansaço, toda a distração, tudo aquilo que vem para roubar a palavra na vida dos meus irmãos e irmãs.
Nós não viemos aqui para pescar durante a pregação. Eu repreendo toda a sonolência, Senhor. Que ninguém venha pegar no sono, ficar pescando durante a palavra, mas que possamos ser conduzidos e concentrados, possamos, focados na Tua cruz e na sã doutrina, no Teu Evangelho, receber as Tuas palavras, porque o que nós acabamos de ler agora é a narrativa direta das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, descritas por Mateus. Por isso nós te agradecemos por esse momento, ansiamos por sensibilidade e te agradecemos desde já com uma salva de palmas em nome de Jesus. Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. Vamos lá. Primeira frase que eu quero compartilhar com vocês, o Júnior vai colocar no telão, ela diz assim: a graça manifesta a sensibilidade de Deus com a gente, graça que cala com leveza nossas verdades, nosso ego, que não é nada mais do que o nosso eu, tá? Então o que eu quero dizer com essa frase que eu compilei para trazer para vocês? Que a graça, ela manifesta a sensibilidade de Deus com a gente. Vou dar um exemplo, um único exemplo para ser bem objetivo, tá? Por que aquela primeira equipe que começou a trabalhar às 9 da manhã, eles ficaram tão indignados com o proprietário daquelas terras? Porque, meus irmãos, eles queriam ter recebido por hora trabalhada, tá? Mas para você entender de uma forma muito objetiva, eu peguei 2 copos de água aqui, ó. Vocês viram que eu estou virando o rei da dinâmica agora, né? Graças ao pastor Sérgio que despertou esse lado na minha vida, assim, de fazer as dinâmicas, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Esses 2 copos aqui, nós temos um copo que está cheio ou vazio? Cheio, né? E nós temos um copo que está quase vazio, né? Tá? Pela metade, tá? Vamos imaginar, não a quantidade, mas que esse líquido que está aqui dentro desses 2 copos, independente do que está cheio e do copo que está quase vazio, esse líquido, essa água, ela é a graça de Deus, tá? Ela é a graça do Senhor. E aí a gente para pensar. Uma pessoa que está com sede, com muita sede, com uma sede fora do normal, tá? Ela quer qualquer proporção de água que oferecerem para ela. Então, obviamente, que se eu der esse copo cheio para ela tomar, isso vai ajudar a matar a sede dela? Sim ou não? Sim. Vai hidratar o corpo dela? Sim ou não? Agora, se eu der esse copo menor, vai matar a sede dela? Sim ou não? Quem está com muita sede, mata ou não mata? Claro que mata. Vai gerar uma hidratação, menor pela quantidade, mas vai gerar a mesma coisa. O mesmo propósito vai se cumprir. Vai hidratar da mesma forma, em proporções menores, mas vai hidratar o corpo. Vai produzir, numa quantidade menor, mas os mesmos sais minerais dessa quantidade maior no organismo, tá? O mesmo pH dessa água, se o pH dessa água é 5, 6, que é um pH bom, razoável, não excelente, vai ser o mesmo pH dessa água aqui. Então, não houve mudança. Essa água continua sendo a mesma água, em proporção maior ou menor, mas para quem está com extrema sede, que é pelo menos um golinho, essa água na menor quantidade vai ajudar a hidratar e matar, nem que seja parcial, a sede, tá? E esse é o propósito principal dessa parábola que eu quero explicar para vocês.
A sensibilidade, ela diz respeito a nós aprendermos algo que eu já falei muitas vezes em pregações no decorrer da minha história no Guarujá como pastor. A sensibilidade, ela vem para nos ensinar esse algo que eu tanto já falei, que é que nós precisamos compreender que sensibilidade diz respeito, em primeiro lugar, a nós aprendermos a nos colocarmos no lugar um do outro. E isso prova as nossas atitudes quando Jesus ele deixa os dois maiores mandamentos que não vêm de forma alguma para excluir a lei e os profetas. Jesus em nenhum momento falou para a gente abolir a lei e os profetas, o Antigo Testamento, mas ele deixou claro que o que faria toda a diferença para o cumprimento de qualquer coisa seria amar, seria ter a presença de amor nas nossas atitudes. E ele falou: ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu preciso desejar, o coração que Deus deseja que eu e você venhamos ter, é o coração de eu desejar ao próximo o que eu desejo para mim. O que eu desejo para mim, eu vou desejar para o próximo. Por exemplo, você está na porta do mercado, como é super normal aqui no Guarujá, em qualquer bairro, né? Você está na porta do mercado e você vê uma família, uma mãe com criança pequena. Muitas vezes a gente julga, a gente fala: eu não vou dar nada que ela está pedindo porque ela tem cara de nóia, né? A gente julga pela aparência. Será que todos são nóia? Aí a gente julga e fala: é nóia, é usuária. Ela está usando essas crianças porque ela vai pegar esse pacotinho de arroz que ela pediu para mim, ela vai pegar esse pacotinho de feijão que ela pediu para mim, e ela vai levar para a quebrada e vai trocar na boca por crack. E aí a gente faz o quê? A gente ignora. A gente olha muitas vezes como um cristão, com desprezo, com desdém. Passa e não compra nada, ou finge que não ouviu. Mas será que essa é a realidade? Ou é a tua verdade? De um coração que não aprendeu a se colocar no lugar dos outros. E ainda tem mais, dentro desse exemplo, é quando você vê aquela pessoa e você fala: tá bom, vou comprar alguma coisa, independente se ela vai comer ou se ela vai trocar na boca por droga. E aí o que você faz? Você compra para você, para a tua casa, você compra o melhor, você compra o arroz Tio João parbolizado em saquinho individual. Você acha que eu estou por fora? Eu cozinho, meu querido, amém? Aquele que vem uma porção só, que você coloca assim, né? Só tempera, coloca lá no saquinho, depois você rasga o saquinho e está pronto, né? Então você vai lá, você compra para você qual? Tio João parbolizado no saquinho individual, né? Ou na época que não tem mais, você compra aquele que era o top, que era o Uncle Ben's. Quem lembra desse aí? Que era laranja o saquinho, né? Esse era, nem era gostoso como o outro, mas só a embalagem dele você já sentia um sabor diferente, né? E o preço também. E aí você compra esse para a tua casa. E para essa pessoa, você tenta achar o mais tranqueira que tiver, o mais barato, a nível do padrão que tiver, porque você vai dar para uma pessoa de rua, de condição de miséria. E o que você faz? Você compra aquele arroz que está perto do prazo de vencimento, daquela prateleira. Sabe a prateleira das promoções? Eu amo essa prateleira. Aquela prateleira que você vai, que tem tudo para vencer. Primeira coisa que eu faço quando eu chego no mercado, eu vou lá, cara. Porque às vezes tem coisa que é R$40, R$50, está 5, 10. Outro dia eu comprei uma batata, que eu me lembro que eu comi quando eu fui em 2023 de férias para a Coreia do Sul com a pastora no avião. Uma batata chamada Tyrells, a marca. E ela custa quase R$59,
um saco dela. Aí eu cheguei lá, estava lá R$7. Falei, nossa, vou levar, cara, né? Então você vai naquela gôndola para pegar as coisas que são mais caras, que estão próximas à data do vencimento, mas que não venceram e que dá para você consumir. E aí você comprou o teu arroz na gôndola normal, o teu Uncle Ben's, o teu tio João parbolizado no saquinho individual. E aí você compra aquele arroz Mariazinha, sei lá, né? O nome do pior. Qual o pior arroz que tem, cara? Quem sabe me dizer? Magda, você sabe qual que é? Sei. Máximo, né? Que de máximo não tem nada, né? É o máximo, né? Só fachada, né? Você compra o máximo, que falta 3 dias para vencer. E você fala, tá bom esse. E aí você dá, né? Então, a gente aplicando para essa parábola, presta atenção agora, aonde eu quero chegar, em relação à graça. Eu poderia encerrar a pregação aqui, já, tá? Mas eu não vou fazer isso. Aí a pessoa ganhou aquele arroz super farjuto perto do prazo de vencimento, né? Que você teve coragem de dar, acreditando que você fez um ato super solidário. Você foi super generoso, né? Mas na verdade você agiu como um religioso, sem amor algum, sem aprender a se colocar no lugar do próximo, sem sensibilidade nenhuma, sensibilidade zero. E aí vamos trazer para cá os trabalhadores que foram tirar satisfação com o proprietário das terras, tá? Esses trabalhadores estavam indignados porque eles trabalharam 8 horas, ganharam 1 denário, uma moeda de prata, e aqueles outros que trabalharam só 1 hora, aqueles que trabalharam no último turno, às 5 da tarde, das 5 às 6, igualmente como eles, que foram até os primeiros que receberam. Quem recebeu primeiro não foi a equipe das 9, a equipe que foi chamada às 9, que começou às 10, não. O que recebeu primeiro foi o que chegou por último, e isso já mexeu com eles. Falou, pô, os caras chegaram por último, a gente está aqui acabados, arrebentados, desgastados. E eles que nem chegaram a suar a camisa direito, já foram chamados e estão ganhando com um sorrisaço no rosto, como se tivessem trabalhado como a gente. Primeiro, começa por aí que eles já ficaram cismados com isso. Por que eles receberam primeiro, se a gente está aqui dando o sangue o dia inteiro? Mas aí aonde que o bicho pegou, cara, aonde que pegou na veia para eles? Foi quando eles veem que aquele senhor, ele deu 1 denário, uma moeda de prata, para os que trabalharam 1 hora, e eles acreditaram que iam receber mais, talvez 10 denários, 5 denários, a Bíblia não fala, mas eles recebem igualmente o mesmo valor, o mesmo valor. Preste atenção, eles foram empregados às 9 da manhã, eles estavam desempregados, desocupados, eles não sabiam o que seria daquele dia, e pela manhã a graça de Deus os alcançou, e proporcionou aquela porta de emprego, amém? Mas só que essa mesma graça, representada por esse senhor desse vinhedo, alcançou às 5 da tarde a equipe do último turno, que estavam, acredito, os pais de família ali desesperados, porque o dia estava acabando e eles não tinham a provisão, eles não tinham condição de levar o valor necessário para poder levar o alimento para casa. E essa mesma graça que alcançou às 9 da manhã a equipe inicial, alcançou a última equipe de trabalhadores às 5 da tarde. E aí quando eles veem isso, eles ficam muito no veneno. Mas o proprietário, o senhor do vinhedo, ele ignora essa atitude. E nós compreendemos algo.
que diz respeito à sensibilidade, irmãos. O que você faria? O que Jesus, com essa parábola, espera de nós? Que a gente, por exemplo, venha entender que você trabalhou mais, eles trabalharam menos, mas uma coisa não muda. Eles, assim como aquela primeira equipe, possuem esposa igualmente e filhos igualmente. E assim como a equipe das 9 da manhã precisava do recurso para colocar a comida no prato da esposa e dos filhos, o mesmo trabalhador que trabalhou só 1 hora, igualmente precisava colocar o mesmo alimento na mesa e no prato da esposa e dos filhos. Posso ouvir um amém? Então, ou seja, aonde entra a sensibilidade? Cara, não importa se eu ganhei menos. Não importa se quem trabalhou menos ganhou mais. O que importa é que assim como eu vou conseguir levar o alimento para a mesa da minha família, os homens daquela última equipe também vão conseguir levar o mesmo alimento, a mesma bênção para dentro das suas casas, e isso me conforta, me traz paz e alegria. Amém? Isso é sensibilidade. Isso é se colocar no lugar um dos outros. Por que muitas vezes, irmãos, nós somos tão carnais? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos tão impulsivos? Porque muitas vezes nós somos tão revoltados e ficamos tão indignados e não entendemos o agir de Deus e a maneira como o amor dele é igual sobre a vida de todos. Por trás daquelas equipes de trabalho, cada homem possuía igualmente uma família e a responsabilidade igualmente de levar dignidade para suas casas. O denário, eu vou mostrar a foto para vocês. Coloca aí para mim, Júnior, por favor. O denário, para vocês entenderem, é essa moeda, tá? Moeda romana. Esse rosto é do imperador César Augusto, imperador de Roma, naquele período histórico, tá? Neotestamentário. E ali ao lado, a gente vê uma águia, que eram símbolos ligados ao brasão de Roma, tá? Esse denário, por que em algumas versões está moeda de prata? Porque o denário, ele era feito de prata, tá? Ele era feito de prata. Ele pesava 39 gramas, tá? E para você entender, uma pessoa que recebesse o denário por 30 dias, fazendo um cálculo que eu fiz, tá? Esse cálculo, se você recebesse um denário por 30 dias, em cada um dos 30 dias, ele equivale hoje, tá? Ao valor de um salário mínimo no Brasil, R$ 1.580, tá? Se você dividir esse valor por 30, vai dar 52,06, por aí. Eu não me lembro ao certo, agora que eu sou péssimo em exatas, né? Mas, arredondando essa média, seria um denário entre 50 e 55 reais por dia trabalhado, tá? E esse valor naquela época, né? Não tinha inflação, não tinha nada do que a gente vive hoje em dia, mas esse valor já dava a chance da pessoa suprir as necessidades diárias da casa. Uma jornada diária dava a condição de um pai de família trazer o alimento para casa, tá? Suprir as necessidades da casa. E é interessante porque
esse valor ele era justo, no sentido de ser justo porque dava para comer, mas justo porque era apertado, não dava para enriquecer com o que se recebia nessa época, porque era uma forma, como a gente vê hoje, na base da economia brasileira e de muitas outras nações, principalmente, obviamente, do terceiro mundo, a gente vê hoje, como naquela época já, quando eu estudei, isso me chamou muito a atenção, preparando a palavra para vocês, que o denário de cada dia, ele não dava condição, havia um controle por Roma, através das questões salariais, de jornadas trabalhadas, então se mantia nesse valor proporcional, de 50 a 55 reais uma jornada de trabalho, mas ele dava só condição da pessoa sobreviver por um dia, sobreviver, ele gerava simplesmente sobrevivência diária, tá? Então o denário, quando ele era dado por um dia de trabalho, ele era o salário da sobrevivência, tá? E isso tem tudo a ver com a graça, porque nós não recebemos nem a mais, nem a menos do que nenhum outro irmão, do que nenhuma pessoa. E quando a gente fala sobre graça, eu vou falar algo escandaloso, mas algo que é neotestamentário, e que diz respeito a quando o nosso Deus rasgou o véu do templo, quando Jesus expirou na cruz, no Gólgota, e houve um grande terremoto, e os mortos ressuscitaram, saíram dos sepulcros, apresentaram-se aos seus entes queridos, aos seus familiares, o céu se fechou, escureceu, e naquele momento, o Senhor rasga o véu do templo, não pessoa, do templo estrutural, do templo de Deus, de cima a baixo, o que representa que a glória não está limitada aos hipócritas, a glória de Deus não está limitada aos religiosos, aqueles que demonstram ser espirituais, mas não são, que demonstram ser legítimos cristãos, mas não são, que demonstram ser amorosos, mas são frios e indiferentes. Ele rasga esse véu e a glória, ela se esvai do santíssimo lugar, e ela enche toda a terra, a presença de Deus, e ela vai de encontro a toda a humanidade, aos gentios, aqueles que estão fora das portas de vidro desse predinho da alvorada. Aqueles que estão lá fora também são alvo dessa glória. E eles são tão amados quanto eu e você que estamos aqui buscando a Deus. E eles são tão queridos e tão desejados como eu e você que já conhecemos o Senhor, estamos aqui buscando a Ele, o adorando e sendo gratos. Sim, aquele que está traindo a esposa, aquele que está lá, nas drogas, na biqueira agora, se acabando, no crack, comprando cocaína, prestes a entrar hoje numa overdose, aquele que está pensando em tirar a própria vida e se suicidar, aquele que acabou de matar alguém essa madrugada e está foragido. A graça, ela é escandalosa, ela veio para alcançar toda a humanidade. É uma maneira de Deus demonstrar um nível tão grande e tão intenso de amor pela humanidade criada à imagem e semelhança dele, para que nós venhamos compreender que para Deus, através de seu Filho, o nosso Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré, há jeito para tudo, amém? Dá uma salva de palmas a Deus. E por isso nós devemos ter essa sensibilidade, meus irmãos. Nós não somos os juízes da vida do próximo. Pare de ficar avaliando a vida
dos outros, analisando e avaliando a vida das pessoas, principalmente dos irmãos que congregam na mesma comunidade que você. Para de ficar reparando, cara. Olha lá, não vem com frequência. Aí você começa a olhar feio. Você começa a criticar, está em pecado. Olha lá. Cadê a filha? Cadê o filho? Cadê o marido que não vem? Cadê a esposa? Olha, e pensar que era obreiro, hein? Caramba, e pensar que era obreiro. Aí você começa a ficar cabreiro. Olha contra os olhos, aquele olhar de justo juiz, sabe? Que julga com toga, com peso. A pessoa aparece na igreja, você nem quer cumprimentar, você olha meio duro, como se você fosse o santo da última geração e a pessoa fosse o pecador, a escória do mundo. Cara, isso enoja quem tem amor. Isso enoja quem realmente sabe o que é amar o próximo como a si mesmo. Porque nos falta sensibilidade. Nos falta sensibilidade para nos colocarmos no lugar e imaginarmos: será que esse irmão está precisando que eu estenda a mão para ele? É isso que nós deveríamos fazer. Será que esse irmão, ele não está sentindo falta que seja de uma simples mensagem no WhatsApp, onde eu possa mandar para ele uma mensagem e falar: meu irmão, eu tenho sentido sua falta lá na Alvorada. Está tudo bem, você está precisando de algo. Uma coisa que eu e a Suzana e a pastora aprendemos desde o início da Alvorada: quando alguém some, a gente nunca mais liga para a pessoa cobrando: por que você não está indo para a igreja? Por que você não está na igreja? Não, a questão não é ele estar na igreja. A questão é, antes de mais nada, você é alguém muito amado por Deus. Você está precisando de algo? O que está acontecendo com você? Como é que está você? Como é que está a sua esposa? Como é que está a sua família? Você precisa, irmão, que eu te ajude? O que está acontecendo? Eu só estou ligando porque eu te amo e eu sinto saudades de você. Mas muitas vezes nós somos duros demais, porque nós acreditamos que porque eu bato ponto, porque eu sou presente, glória a Deus por isso você faz por amor, então melhor ainda. E a pessoa está sumida, ou a pessoa não está bem, ou deixou de vir, ou caiu a frequência por alguma situação que você nem imagina, mas talvez você nem saiba que aquela pessoa precisa do teu favor, da tua ajuda, da tua oração, do teu contato, para se sentir acolhida, amada. De repente, com o desejo de despertar novamente, se a fé dela tiver esfriado. Não, mas primeiramente nós julgamos, criticamos, olhamos com maus olhos, questionamos o testemunho, buscamos de qualquer forma tirar a trave dos olhos, aliás, o cisco, né? Vamos falar trave, porque muitas vezes não é nenhuma trave que está no nosso, é um poste, né? A gente quer tirar, não é nem o cisco, é a trave do olho do irmão. Não quero distorcer a palavra, mas quero colocar algo mais intenso aqui. Você quer tirar a trave do olho do irmão enquanto tem um poste no teu, cara. Entendeu? Sem amor de nada valeria, o apóstolo Paulo deixou claro, quando ele escreve primeira carta a Coríntios, capítulo 13. Ele entendeu que a essência para sanar as questões da igreja de Corinto não diziam respeito à disciplina em primeiro lugar, à exortação extensiva, mas ao amor. Trazer à memória o amor que faz toda a diferença. Quanto mais sensibilidade há no seu coração, mais amor há no seu coração. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Outra coisa que eu preciso entender:
Você que muitas vezes questiona a Deus no sentido pergunta. Questionar não é pecado. Eu falei isso na sexta. Eu quero falar para a igreja. Porque a palavra questionar é perguntar. Você que é pai, você que é mãe, o teu filho pergunta coisa para vocês, certo? Ele tem dúvidas, a vida dele está sendo gerada em meio à sociedade. Nós como cristãos não temos como criar os nossos filhos numa bolha. O mundo é uma realidade. A vida secular, nós estamos inseridos como cristãos na vida secular. Nós precisamos trabalhar. E muitas vezes a empresa que Deus vai abrir a porta para você, e aonde Deus quer te prosperar, é a empresa que está colocando a comida no teu prato, através da bênção de Deus. Mas nós como crentes religiosos, nós oramos para Deus nos tirar de lá, porque o dono da empresa é macumbeiro. Por que você está orando para você sair de lá? Porque o teu patrão é macumbeiro. Eu vou sair de lá, é uma opressão, é um peso. Se você está falando isso para mim, você não é cristão, cara. Você não é discípulo de Jesus. Porque se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. E a luz do Espírito Santo, da glória dele, resplandece nas trevas. Não o contrário, como você vem me dizer. Eu não concordo. Se o teu patrão é macumbeiro, Deus te colocou lá para você cumprir o ID, que Jesus deixou claro no final de Mateus, no capítulo 28. Para você ser luz e levar para ele Jesus. Levar para ele o amor do Pai. Levar para ele o Espírito Santo. Chegar naquele lugar, se você tiver ali liberdade, puder, de temperar o ambiente com uma adoração, com um louvor, ouvindo durante o trabalho, o que vai preparar uma nova atmosfera. Poder tomar atitude, se ele é uma pessoa religiosa, que crê que há só um Deus, de ser ousado, de falar: olha, eu posso fazer uma oração? Sim. Agora, uma coisa é você ser empregado numa empresa, aonde você sabe que Deus te colocou ali, você não sabia, você descobriu enquanto você estava lá, que foi resposta de oração, que essa pessoa não servia ao Senhor, estava no engano. Agora, outra coisa, que não tem nada a ver com a pregação, mas eu posso te orientar, é você saber que você tem um negócio, você tem um comércio, você tem uma empresa, e você está fazendo aliança, talvez uma sociedade, com pessoas que você sabe que professam uma fé que não tem nada a ver com a tua, e que são praticantes daquela fé, que nós entendemos que não é uma fé legítima. E aí isso pode trazer lá na frente confrontos, impacto, problemas em relação aos teus ideais, a tua visão, a tua maneira de crer no divino, no espiritual. Mas se você orou e entendeu que Deus abriu aquela porta, e você se surpreendeu, porque você descobriu que não era da forma como você esperava, você queria o quê? Sendo um cristão que foi enviado para ser luz daquelas portas de vidro para fora, você queria só que Deus te colocasse para trabalhar em empresa de crente, de evangélico, com atmosfera de igreja, só com louvor, adoração, chegar no trabalho, todo mundo a paz do Senhor, aleluia, só isso? Não, cara. Você não foi chamado para ser luz na luz, você foi chamado para ser luz nas trevas, amém? Luz nas trevas. A nossa cabeça precisa mudar. Nossa cabeça precisa mudar. É como uma pessoa que só se relaciona com quem é crente, ela só tem amizade com os irmãos da igreja. Então, amigos que você teve de infância, você exclui da tua vida, porque agora você é crente, entendeu? E você não pode andar com pessoas que não são da mesma fé que você. Tem pessoas que só andam com quem é da mesma denominação, cara. Eu como pastor, eu vi muito isso, eu vejo isso e eu fico em choque, cara. Porque
As pessoas são livres para congregarem aonde elas quiserem. Eu entendo isso hoje. No passado eu não entendia. Porque Jesus desvendou os meus olhos. Mas as pessoas são livres para congregar onde elas quiserem. Elas não são obrigadas a congregarem aqui. As pessoas não são obrigadas a fazerem o que eu quero. De forma alguma. O que nenhum pastor quer. Aonde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Mas é muito triste quando você vê uma pessoa que cresceu em comunidade com você. Quantas pessoas eu não vi no decorrer da minha história como pastor, exemplificando rapidamente aqui, que chegaram novas, solteiras, que eu tive a oportunidade de acompanhar namoro, realizar noivado, celebrar casamento, consagrar os filhos no altar. E que tudo bem, decidiram não estar mais conosco. Eles são livres para tomar essa opção. Mas que a partir do momento que saem, te excluem da vida delas. Te bloqueiam no WhatsApp, deixam de seguir você no Instagram, te bloqueiam no Instagram. Se te veem na rua, fingem que não te conhecem, ou atravessam a rua, não se despedem, né? Aonde está a graça? Aonde está a sensibilidade? Jesus está muito acima de tudo isso. Ele não tem um coração compatível com esses tipos de atitudes. E nós precisamos estar abertos para experimentarmos a sensibilidade que a graça ela nos proporcionará. Amém, meus irmãos? Deus não te deve nada. Deus não nos deve nada. Tudo é graça, tudo é igualmente derramado da parte de Deus. Ah, mas isso é injusto. Não, isso é graça, meus irmãos. Posso ouvir um amém? Isso é graça, meus irmãos. Eu preciso compreender 3 coisas para eu só ler para vocês e a gente poder orar, tá? Primeiro, que eu preciso compreender. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para vocês. Primeira coisa que eu preciso compreender. Sensibilidade é entender o coração de Deus, que produz suas ações de graça. Olha que interessante. Sensibilidade é entender o coração de Deus, que produz suas ações, suas atitudes, tendo como base e essência a graça. Suas ações de graça, né? Ações de graça. Deus age com ações de graça. E muitas vezes nós fazemos cultos de ações de graça, né? Você já ouviu falar sobre isso? Ou seja, se Jesus tem atitudes e ações de graça, eu preciso também, reciprocamente, ter ações que manifestem essa graça. Amém? Essa gratidão por essa graça que Ele derrama todos os dias na minha vida. E a questão é, quando você entende isso, muita coisa é curada, é sanada no teu interior, nas tuas emoções, meu irmão. Por exemplo, você quer viver em paz com todos que você conhece, sim ou não? Ou você quer viver em pé de guerra? Você quer viver em paz, né? Eu quero viver em paz. E se possível ganhar o coração de todos. Se você deseja viver em paz com todos e ganhar o coração de todos, escolha a graça. E abra mão, meu irmão, da justiça própria. Amém? Cara, quanto crente com justiça própria, cara? Um crente com justiça própria é uma pessoa crítica. Um crente que critica, aponta, comenta tudo que não concorda dos outros, é uma pessoa que está desagradando ao Senhor Jesus. A atitude dele não é compatível com a do mestre. E outra coisa, quem quer estar do lado de uma pessoa assim? Uma pessoa assim é extremamente chata. Você quer estar do lado de alguém assim? Que tudo critica, que tudo fala mal dos outros, que nada está bom, nunca nada está bom, né?
Sempre tem uma coisa para colocar, e nunca é dele mesmo, é sempre dos outros. É o famoso espalha rodinhas, né? Aquele que quando ele chega o pessoal foge dele. Eu já passei por isso, cara. Eu confesso para vocês um pecado. Que algumas vezes eu cheguei a ver pessoas assim no mercado, e eu mudei de corredor para não ter que cumprimentar, cara. Porque eu falei, meu Deus, cara, esse cara vai me pegar para falar mal dos outros. Deixa eu fingir que eu não vi aqui, virar. Eu sei que eu pequei. Mas é muito chato isso, cara. É desgastante, não edifica em nada. Não proporciona paz, não proporciona graça, não agrega no reino, amém? E você foi chamado para proporcionar paz. Você foi chamado para agregar. Você foi chamado para amar, como Cristo amou a igreja e ama toda a humanidade. E você só vai conseguir amar nessa intensidade, dessa maneira, se você estiver aberto para reconhecer que te falta sensibilidade e que você deseja receber nessa manhã sensibilidade da parte do Senhor Jesus por intermédio do seu Santo Espírito. Se assim você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. E feche os seus olhos. Pedir para que apague as luzes. Vou pedir para os músicos se posicionarem aqui no altar. Esse é o momento que o Espírito Santo vai fazer o desfecho na tua vida. Por isso, fique concentrado, feche seus olhos. Uma coisa que pega muito para muitas pessoas é a maldita, não tem como falar bendita. Desculpa, parece algo pesado, mas é real. É a maldita da comparação. A comparação, ela cega os olhos da graça. E foi isso que esses homens fizeram. Eles se compararam, os das 9 da manhã com os das 5 da tarde. E quando a gente se compara, e a gente cega os olhos da graça, que Deus deseja que a gente venha ter esses olhos, essa é a cegueira, a verdadeira cegueira da injustiça. É quando a gente não percebe, mas por desamor nós somos injustos. Nós não nos colocamos no lugar de todo um cenário que envolve a vida de uma pessoa. Meus irmãos, Jesus termina no versículo 16 falando assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Uma pessoa que tem sensibilidade é uma pessoa que está entrando num processo de maturidade, que está amadurecendo. E maturidade é entender e aceitar essa frase sem brigar com Deus. Essa frase que ele declarou, e eu repito, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os seus olhos fechados, entenda, reflita nisso. A sensibilidade nos torna maduros. E essa maturidade está em querer viver em paz com todos. Se necessário, se calar, descansar e confiar tão somente em Deus. O trabalhador maduro, ele recebe, meu irmão, o denário. E ele vai para casa em paz. Independente se ele trabalhou mais ou menos. Nós estamos aqui para declarar. Não é proporcional, mas é nós compreendermos: Senhor, a tua graça me basta. Amém? A tua graça, declara isso. A tua graça me basta, Senhor. Declara mais uma vez: Senhor Jesus, a tua graça me basta. E eu recebo a tua graça com gratidão. Repita comigo, sem comparações, sem críticas, sem senso de justiça própria. Eu recebo a tua graça e eu peço a ti, Espírito Santo do nosso Senhor Jesus, se apodera do meu interior, trazendo a sensibilidade que tem faltado, a sensibilidade que nada mais é do que a longanimidade, a paciência estendida que me falta, Senhor. Eu reconheço e eu desejo receber o que tem me faltado,
E eu insisto, me dá, Senhor, essa sensibilidade, que eu saia daqui nesta manhã para me tornar uma pessoa com sensibilidade, que aprenda a partir daqui, por amor, a se colocar no lugar do próximo Jesus. Eu te agradeço pela tua palavra e creio que eu saio daqui hoje leve, em paz, transformado e aperfeiçoado na fé. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pela sensibilidade. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Louve e adore ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus.